Vamos adorar ao Senhor Jesus, entregar a Ele tudo o que temos, tudo o que somos e adorar o seu nome santo. É motivo de muita alegria trazer uma palavra do céu para o seu coração. Deus, Ele colocou um louvor aqui no meu coração, me trouxe a lembrança e eu gostaria que você prestasse atenção. Não sei se você conhece, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, mas eu tenho certeza que os céus vai falar grandemente ao teu coração. Por isso, preste atenção na letra deste louvor e se você souber, louve conosco e os céus vai continuar e vai assim estar ministrando grandemente no teu coração. A Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores, sim, Deus ele habita no meio dos louvores. A Bíblia vem dizer que Deus está entronizado entre os querubins, e os querubins que estão diante da glória de Deus, que são os anjos, a classe de anjos que estão ali em torno, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles louvam e adoram o tempo todo, e é por isso que a palavra vem dizer que Deus ele habita no meio dos louvores. Então é muito importante que eu e você também venhamos a louvar, para que Deus também possa habitar no nosso meio e assim se fazer cada vez mais presente. É por isso que nós aí estamos sempre louvando e adorando o nome santo do Senhor Jesus. Glória ao nome santo do Senhor, porque Ele é bom. És adorado entre nós, tão desejado aqui, pois nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. E eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. Tenha certeza que eu e você, nós não somos daqui. Nós somos do céu. E ele vem nos buscar. E com ele nós iremos morar na glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, e nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja
ser arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem nos buscar, ele vem, ele virá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem nos buscar. Glória a Jesus. Ele vem nos buscar. A palavra vem dizer que ele virá e não tardará. A Bíblia nos diz que Jesus, ele teve a primeira vinda e ele terá a segunda. Por isso a palavra do Senhor vem dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque da primeira vez ele veio como sacrifício. Ele se fez sacrifício vivo, ele veio como cordeiro. Mas da segunda vez ele vem como juiz. Ele irá vir julgar povos, línguas e nações. Por isso é que nós, aleluia, temos a certeza que ele virá e não tardará. Ele é o Messias aguardado. Ele vem nos buscar. Yeshua. Yeshua significa salvação. A salvação, a salvação. Ele vem nos buscar. Glória a Jesus, porque essa é a promessa do Senhor para a igreja, para a sua noiva. O Messias aguardado, ele vem me buscar, ele vem te buscar. Eu amo esse louvor é muito lindo, que vem falar acerca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da segunda vinda do Filho de Deus ao mundo, que vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a igreja vai ser arrebatada, que vai ser num piscar de olhos, assim como um relâmpago se passa do ocidente para o oriente. Louvado seja Deus, assim será a vinda do Filho de Deus, será num piscar de olhos. A Bíblia relata que é como um relâmpago que passa, vai ser tão rápido e ao mesmo tempo tão intenso. Eu louvo ao Senhor Jesus, porque Deus, ele é soberano, ele conhece. Louvado seja Deus, a sua igreja, e tem se aproximado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse tempo do Senhor voltar para buscar a sua igreja. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de poder louvar, poder compartilhar com você, deslizar esta palavra maravilhosa. Eu tenho certeza que os céus, ele já falou grandemente ao teu coração com este lindo louvor. E Deus, ele vai continuar falando, porque Deus, ele é Deus, porque ele se faz presente, porque ele é soberano, porque ele é maravilhoso e porque até aqui ele tem cuidado de mim e ele tem cuidado de ti. A ele seja dada a honra, seja dada a glória, seja dado louvor e toda adoração. Estou aqui buscando um fundo musical para que a gente possa entrar na palavra e o Senhor vai se revelar de forma sobrenatural. Assim eu creio, em nome do Senhor Jesus. A ele seja dada a glória, a ele seja dada a honra, a ele seja dado louvor, toda adoração e toda a nossa exaltação, porque ele é Deus, ele tem cuidado de nós e ele é fiel a todo tempo, a todo momento. Desde já eu quero agradecer a Deus a sua presença aí. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero profetizar que o Senhor continue se fazendo presente na sua casa, na sua vida. Aleluia. Onde você colocar a planta dos seus pés, tenha o Senhor misericórdia de ti, te dando a paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, clareando e iluminando o teu caminho, como está escrito. A palavra do Senhor vem dizer que ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso eu quero profetizar um caminho iluminado. Eu quero profetizar um caminho abençoado em nome do Senhor Jesus. É por isso que nós vamos ver servos de Deus caminhando pelo deserto, caminhando por lugares, louvado seja o nome do Senhor Jesus, até perigosos. Mas quem anda com o Senhor Jesus, louvado seja Deus, é e sempre será iluminado. Eu glorifico a Deus por essa palavra, por essa presença gloriosa dele sobre a minha vida, sobre a sua vida. E eu glorifico mais uma vez pela palavra que o Senhor trouxe à minha meditação no dia de hoje. Enquanto eu perguntava, louvado seja o nome do Senhor Jesus a Deus, o que eu iria trazer para compartilhar com você e abrir a palavra, Deus, ele me fez ir aqui neste livro de Oséias, capítulo número 14, e nós vamos fazer a leitura que diz assim. É um capítulo um pouco pequeno, mas o Senhor, ele vai ministrar grandemente ao meu e ao seu coração.
E diz a palavra do Senhor Jesus, livro de Oséias, capítulo de número 14. Esse livro de Oséias, ele está antes do Novo Testamento. O que é chamado também de profetas menores, está lá depois de Isaías, depois de Jeremias, depois de Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e antes de Joel. Nós vamos falar um pouco a respeito do que está escrito no capítulo de número 14, e diz assim a palavra de Cristo: Converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-eles: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Senhor, Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o Líbano e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergonteias, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas, prudente para que as saibas, porque o caminho do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Versículo de número 9, eu vou repetir, e diz assim: quem é sábio para que entenda estas coisas, prudentes para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Eu glorifico a Deus por esta palavra. Nós começamos a ler o capítulo de número 14 do livro de Oséias, mas eu vou voltar um pouco no primeiro capítulo, que vem falar acerca de um profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde ele vivia no tempo onde o povo não acreditava mais no Senhor, praticava iniquidade, praticava transgressão. E a Bíblia vem dizer que Deus, se você buscar, você vai compreender que Deus, ele fala com o profeta para que o profeta se case com uma prostituta. Porque Deus, ele queria falar com a nação a respeito de como era o relacionamento da nação israelita com Deus. E Deus estava querendo fazer uma semelhança do que estava acontecendo na vida do profeta. A Bíblia nos diz que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele faz com que o profeta se case com uma prostituta. A prostituta casa-se ali com aquele profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que então ela volta a praticar aquilo que ela praticava. E a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que então aquela mulher se arrepende e aquele profeta recebe ela de volta. E não é diferente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com aquele que verdadeiramente se arrepende. Por que eu voltei lá no capítulo de número 1? Para que você entenda um pouco quem era Oséias, o ministério que Deus entregou para Oséias e como as coisas aconteceram. Aí nesse capítulo de número 14, a Bíblia diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. A Bíblia vem dizer que Deus, ele usa a história do profeta para dizer: olha, vocês estão vendo o que está acontecendo com o profeta? A Bíblia vem dizer que o profeta, ele relata que aquilo que acontece na casa dele é a forma como, aleluia, a nação israelita trata com Deus. É a forma como a nação israelita, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se afasta do Senhor. Aquela mulher, ela recebe a oportunidade de ter uma casa, de ter uma família, mas ela prefere voltar para o charco de lodo onde ela estava inserida. E a Bíblia vem dizer que mesmo com toda aquela situação, ela se arrepende, ela retorna e ela é ali perdoada. E a Bíblia vem dizer que aqui nesse capítulo de número 14, Deus diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Aí diz assim:
Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhes, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E aqui nós temos algo interessante. A Bíblia vem dizer que Deus, ele fala para que nós venhamos a expulsar toda a iniquidade, para que nós possamos receber o bem. E aí, aleluia, o livro de Oséias finaliza com este capítulo, onde Deus começa ali, mostrando a história do profeta, mas na verdade Deus estava fazendo uma simbologia de como estava a nação israelita, pecando contra o Senhor e se afastando da sua presença, não preferindo, louvado seja Deus, o casamento, a aliança que tinha com Deus, para preferir as coisas do mundo. E aí, nesse capítulo de número 14, Deus ele continua reforçando e falando à nação israelita, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando nós expulsamos toda a iniquidade, nós vamos receber o bem. Mas eu gostaria de falar com você que este bem, aleluia, denominado aqui, é o bem que vem da parte de Deus. Não é o bem relacionado da nossa forma, da nossa maneira de ver, aleluia, da nossa forma de pensar. Porque muitas das vezes o bem que a gente queria, na verdade não é bem para nós. Então nós precisamos entender que o bem de Deus aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é algo que Deus ele entende que vai ser o melhor para mim. Muitas das vezes não vai ser aquilo que você entende que é o melhor para você. Mas o bem de Deus é aquilo que vai me aproximar e te aproximar dele. A Bíblia vem dizer e diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não nos salvará a Síria, não iremos montada em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais. E aquele povo, eles começam a entender que eles não podem se voltar para outras nações, para os deuses daquelas outras nações. Porque, e aí eles dizem assim, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. A Bíblia vem dizer que somente Deus é aquele que pode derramar misericórdia sobre mim e sobre você. Aí Deus, na sua infinita bondade, ele diz assim, eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Olha só, todas as vezes que uma nação se volta para Deus, todas as vezes que alguém entende que precisa se arrepender, todas as vezes que alguém entende, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que precisa expulsar toda iniquidade para receber o bem. A palavra vem dizer que a ira do Senhor se aparta. A palavra vem dizer que ele nos amará voluntariamente. E aí, Deus ele continua completando e diz assim, eu serei para Israel como orvalho. E o orvalho é aquilo que vem para cair e molhar as plantas no período da noite, para preparar para o dia seguinte, para o dia de sol, para o dia de calor. Então aquela planta, ela recebeu virtude, ela recebeu vigor, ela recebeu uma força durante a noite, que é esse orvalho. E Deus está dizendo que ele será para Israel, ele será para aquele povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que expulsar toda iniquidade para receber o bem. Ele será para aquele povo como orvalho, e todo orvalho é o que faz florescer. Muitas das vezes você vai ver ali uma plantinha florescendo, quando nem se tem chuva. Mas o orvalho, ele não deixa de cair. A chuva, ela não cai todo dia. A chuva, ela não cai toda hora. Mas o orvalho cai todos os dias. E Deus está dizendo que ele será como o orvalho que vem todos os dias. Te molhar, te fortalecer, te trazer vigor. Para que você possa suportar as dificuldades, as aflições, as provações, tudo que você precisar passar durante o seu dia, ou seja, durante aquele momento que você precisa vencer. Deus está dizendo que quando nós expulsamos toda a iniquidade, nós vamos receber um bem de tal forma que ele será para nós como um orvalho, irá nos molhar, nos fortalecer, nos revestir, para que nós possamos suportar o tempo do sol, o tempo do dia vindouro. O que significa isso? Significa que Deus te fortalece para que você possa suportar o que está por vir. As plantas, ela recebem o orvalho durante a noite para suportar o dia seguinte, para suportar o sol. E é o que Deus está dizendo para mim e para você, que ele será na minha vida como um orvalho.
que ele será na sua vida como orvalho. E quando Deus ele desce como orvalho, quando Deus ele se apresenta dessa forma, a Bíblia vem dizer que ele fará com que eu e você venhamos a florescer. Versículo de número 5 diz assim: ele florescerá como o Líbano e espalhará as suas raízes como o Líbano. Líbano é uma planta que ela não dá em todo tipo de região, mas onde ela dá, ela é uma planta que ela tem raízes profundas. E a Bíblia vem dizer que aquele que recebe o orvalho do Senhor florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Lírio é uma planta que cheira bastante, é uma espécie de flor, né? E se você prestar atenção, a Bíblia está dizendo que além de florescer, seremos como lírios e teremos raízes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como o Líbano, ou seja, raízes aprofundadas. E nós precisamos nos aprofundar em Cristo. Precisamos que as nossas raízes cresçam. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um tipo de planta que ela cresce muito para cima, mas que raiz ela não tem nenhuma. E aí quando vem o vento, aquela árvore é arrancada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com raiz e tudo. E você então percebe que aquela planta, na verdade, ela só tinha, aleluia, louvado seja Deus, visibilidade. Porque profundidade, raízes, louvado seja Deus, ela não tinha. E Deus está dizendo que quando eu e você expulsamos a iniquidade, nós vamos receber o bem. Nós vamos receber raízes profundas no Senhor Jesus. Tem um louvor que diz assim, que só quem tem raiz porta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chegar onde eu cheguei. E se você chegou até aí, se eu cheguei até aqui, é porque eu tenho raízes no Senhor Jesus. Raízes que se aprofundam todos os dias. E que ninguém, louvado seja Deus, pode tirar isso de mim e de ti. A Bíblia vem dizer que Ele fará com que nós venhamos a ter raízes como do Líbano. Raízes profundas. Que não é qualquer vento que vai me derrubar. Não é qualquer vento que vai te derrubar. Não é qualquer notícia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai te arrancar da posição onde você está. A Bíblia diz mais ainda: estender-se-ão, versículo de número 6, as suas vergonetes, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu odor como do Líbano. E oliveira, como todos sabem, é ali, louvado seja Deus, a fruta que é extraído o azeite. E o azeite, louvado seja Deus, é um óleo caríssimo, finíssimo, que passa por vários processos até de fato chegar ao extra virgem. A palavra vem dizer que a sua glória será como a da oliveira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o seu odor como o Líbano. Ou seja, o cheiro que vai sair de mim e de ti vai ser um cheiro agradável, um cheiro que agrada, um cheiro que atrai a presença de Cristo cada dia mais para a minha e para a sua vida. Versículo de número 7 diz assim: voltarão os que se assentaram à sua sombra, serão vivificados como trigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Eu vou repetir, louvado seja Deus, diz assim: serão vivificados como trigo. Eu gostaria de que você, aleluia, parasse para pensar um pouquinho, que desde o tempo que o mundo é mundo, que o trigo existe, que o pão existe. E Deus está dizendo que nós seremos vivificados como trigo e nós floresceremos como a vide. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vide, louvado seja Deus, e uma fruta, louvado seja Deus, que dá ali a videira verdadeira. Nem nós seremos vivificados, nós seremos, louvado seja Deus, floresceremos como a vide. E é muito importante nós pegarmos a palavra e nós fazemos o estudo do que ela está querendo dizer para mim e para você. Trigo é o alimento, louvado seja Deus, ali que dá origem ao pão. E Deus está dizendo que nós seremos vivificados, aleluia, como trigo, e floresceremos como a vide. Se você, aleluia, certa vez tem uma parábola que Jesus ele passa por um local e fala sobre a videira, louvado seja Deus, perdão, sobre a figueira. E a figueira ali não dá fruto. E a palavra vem dizer que Jesus então, ele pede para que, aleluia, aquela figueira seja cortada e aí dá-se mais um tempo. E nós vamos entender que a figueira é também parecido com a videira. E Deus ele está dizendo para mim e para você que nós seremos vivificados como trigo.
O trigo ele foi vivificado porque ele representa, louvado seja Deus, o pão da vida. E Deus está dizendo que eu e você seremos vivificados assim como o trigo. Desde o tempo, louvado seja Deus, que o mundo é mundo, que o trigo, que o pão aparece. Nós vamos ver lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no tempo ali de Êxodo, louvado seja Deus, no tempo de Abraão. Nós vamos ver. E o trigo foi vivificado. E Deus está dizendo que é Ele que traz vida. Vivificar é trazer vida, mas não é esta vida simplesmente terrena. É a vida de ter vida no espírito. Assim como Deus, aleluia, fez aquele ossos secos levantar. É a vida que te dá ânimo, é a vida que te dá graça, é a vida que te dá empenho, que te traz vigor. É sobre esse tipo de vida que Deus está falando. Não é simplesmente a vida de estar vivo, mas é a vida de receber a vivificação de Cristo. De ter alegria, louvado seja Deus no Espírito. E diz a palavra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. E a sua memória será como o vinho, aleluia, do Líbano. E diz assim, que nós teremos a memória como o vinho do Líbano. E o vinho do Líbano é um vinho diferenciado porque a região é diferenciada. Então, tem um gosto diferenciado. E Deus está dizendo que é Ele que faz a minha memória e a tua diferenciada. E sabe por que Deus ele fala a respeito de memória? Porque Deus ele quer que nós venhamos a nos lembrar das suas promessas. Deus ele quer que nós venhamos a nos lembrar de tudo aquilo que Ele já falou no nosso coração. De tudo aquilo que Ele tem falado. Deus ele quer que nós venhamos a nos lembrar da promessa de que Jesus ele voltará para buscar a sua igreja, de que terá novos céus e nova terra, de que nós temos, louvado seja Deus, um local para nós retornarmos, de que nós não somos daqui, de que nós temos um Pai. Nós precisamos ter memória para lembrar das coisas boas que Deus falou a respeito da sua igreja. A Bíblia tem mais de 3.000 promessas e elas referem-se também a mim e a você. A Bíblia vem dizer que por meio de Abraão a descendência na terra seria abençoada. Nós somos descendência, louvado seja Deus, porque Deus disse que multiplicaria a descendência de Abraão de forma que seria como as estrelas no céu. Perdão, incontáveis. Eu e você fazemos parte dessa promessa. Quem sabe talvez você não tenha tido a memória de se lembrar de coisas boas, das promessas do Senhor, de exercitar a sua fé. E Deus está dizendo que Ele fará com que a tua memória também seja renovada, que seja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como o Líbano que dá, aleluia, como o vinho que dá no Líbano. Boa, refrescada. Você precisa se lembrar das coisas que Deus já fez, das coisas que Deus tem feito, das maravilhas, das misericórdias, dos livramentos. E diz a palavra do Senhor assim, aleluia. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e isso considerarei. Eu o tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. A palavra vem dizer que nós somos como faia verde e de nós, aleluia, louvado seja Deus, é achado o fruto do Senhor. É Deus que traz os frutos. É por isso que a palavra vem dizer sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. E só tem o fruto aquele que busca, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta se abrirá. É necessário pedir, é necessário buscar, é necessário clamar, para que se possa receber esses frutos. E que frutos são esses? Autocontrole, domínio, temperança. Louvado seja Deus, paciência. Louvado seja Deus, o fruto de perdoar. O fruto, louvado seja Deus, de morrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para si, para viver para Cristo. Tudo isso são frutos no Espírito Santo. E a palavra vem dizer, louvado seja Deus, que de mim é achado o teu fruto. Versículo de número 9. Aí, louvado seja Deus, termina o livro de Oséias dizendo assim, quem é sábio para que entenda estas coisas, prudentes para que a saiba, porque o caminho do Senhor são retos e os justos andarão nele. Deus, Ele tem um caminho diferenciado para mim e para você. E o caminho de Deus é um caminho de retidão, é um caminho aplanado, assim como disse, aleluia, o profeta Isaías,
que ele endireitará os caminhos tortuosos. A palavra vem dizer, louvado seja Deus, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andará nele. E eu quero profetizar que nós vamos continuar andando nesse caminho de retidão, buscando a presença do Senhor Jesus, contando com o nosso bom e fiel pastor, que conduz a sua ovelha com o seu cajado. Aí a Bíblia também completa dizendo assim, mas os transgressores neles cairão. Interessante é a palavra do Senhor, porque diz assim, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. E eu quero profetizar que nós que cremos, acreditamos e confiamos, vamos continuar de pé, continuar caminhando no Senhor Jesus, porque a palavra vem dizer que todo aquele que expulsa a iniquidade recebe o bem. Se você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tentar entender como Deus ele se revelou de forma clara, né? Através de que aquele que expulsa a iniquidade recebe o bem, nós vamos ver todo tipo de bem descrito aqui no próprio texto, no próprio capítulo, onde a Bíblia vem dizer que Deus irá nos amar de forma involuntária. Louvado seja Deus, que ele vai apartar a ira de tudo aquilo que possivelmente eu ou você já tínhamos feito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a Bíblia vem dizer que ele, aleluia, será como um orvalho para mim e para você. Orvalho é aquilo que vem todos os dias. Ele será como um orvalho que cai na planta e que faz florescer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele espalhará as suas raízes como o Líbano. Ou seja, ele não vai deixar com que qualquer ventinho te derrube. Ele não vai deixar com que coisas que acontecem faça, louvado seja Deus, você cair. Ele vem dizer que ele é força. Ele vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele trará uma glória sobre mim, sobre você, como ele trouxe ali para aquela planta chamada oliveira, que representa o óleo da unção. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque as coisas de Deus, as coisas espirituais, elas são sobrenaturais. E é o que Deus ele tem. A palavra vem dizer que Deus ele vai nos vivificar como trigo. Que Deus ele vai trazer vida a mim e a você. Que coisa mais linda e tremenda é saber que Deus, além de nos vivificar, ele nos fará florescer como a vide. Se você pesquisar aleluia, uma vide, você vai ver como o pé ele carrega. Como é a coisa mais linda. E Deus está dizendo que ele vai trazer frutos para mim e para você. E quando a Bíblia vem falar de fruto, muitas das vezes as pessoas pensam que são apenas coisas materiais. Deus ele fornece sim, porque Deus ele conhece a minha e a sua necessidade. Mas muito melhor e muito mais do que as coisas materiais são as coisas espirituais. Que Deus ele tem, louvado seja Deus, para vivificar e para fazer florescer em mim e em ti. Aí a Bíblia vem dizer que Deus ele ainda trata da minha e da sua memória. Oh, que coisa linda. Deus ele é soberano. Deus ele é tremendo e eu glorifico com esta palavra. Porque a palavra vem dizer que quem é sábio para que entenda essas coisas. Aí a Bíblia diz, e prudente para que as saiba. Ou seja, aquele que expulsa a iniquidade, recebe o bem, se torna sábio, aleluia, e recebe prudência do Senhor. Porque a palavra vem dizer que os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Por isso eu quero profetizar contigo onde você estiver. Querido e amado Deus, nós queremos permanecer, Deus, no teu caminho de retidão. Assim como declarou o salmista, que ainda, meu Deus, que nós viemos a passar pelo vale de trevas da sombra da morte, não temeremos perigo algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos protege e nos consola. Ó Deus, eu entendo que o salmista estava ali andando em caminho de retidão. E mesmo passando, meu Deus, da dificuldade,
a presença do Senhor era com ele. Meu Deus, nós queremos sim permanecer neste caminho de retidão, meu Deus, expulsar toda iniquidade, toda transgressão, para que venha sobre nós o bem. Não esse bem que o mundo espera, não esse bem, louvado seja Deus, que muitas das vezes as pessoas só olham como coisas materiais, mas o bem que vem da parte de Deus, que vem da parte celestial, que vem do reino dos céus, que vem da parte do Espírito. Eu quero glorificar a Deus por esta palavra. Medite e tome posse declarando que você andará em caminhos retos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e que Deus trará o bem sobre a sua vida. É muito importante nós entendermos as promessas do Senhor e como as coisas de Deus funcionam para que a gente seja abençoado. E é por isso que eu sempre trago uma palavra de Deus para o seu coração, porque aquilo que Deus me dá, eu entendo que de graça recebi, de graça tenho dado. Deus te abençoe e te dê um fim de semana abençoado, poderosamente. Seja muito bem-vindo por aqui, muito bem-vinda você que é novo. Deixa teu like, continua aí compartilhando para que vidas possam receber a palavra do Senhor. Me ajuda sendo missionário de Deus a fazer a obra e assim espalhar a palavra do Senhor Jesus para todo aquele, porque a palavra do Senhor diz que prega o evangelho a toda criatura. Deus, ele não faz exceção, aleluia, e é por isso que Deus, ele sempre, aleluia, usa as formas de tentar alcançar pessoas e vidas. Então esse, louvado seja Deus, é um local que Deus separou para que a gente esteja alcançando almas, e eu conto com a sua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Deixa a minha gratidão às pessoas que desde o início acompanham, que desde o início está sempre por aqui, está sempre deixando um amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente essas almas, essas vidas. Eu não tenho como agradecer todo o carinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que os céus continuem sendo glorificados aí na sua casa, na sua vida, no seu coração. Que Deus ele te dê força e que venha sobre ti o bem do Senhor Jesus, que foi ministrado aqui nessa palavra, o orvalho que desce do trono da glória de Deus, a vivificação em nome do Senhor Jesus, caminhos retos, que Deus ele traga sobre ti a sabedoria e a prudência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu deixo um abraço em Cristo Jesus. Louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela minha vida e profetizo um fim de semana mais uma vez abençoado na presença do Senhor Jesus. A paz de Cristo é sempre motivo de alegria poder falar do Senhor, porque Deus ele é bom. E as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, Deus ele tem uma misericórdia nova para mim e para a sua vida. A cada manhã, Deus ele tem algo extraordinário. Deus ele tem um dia preparado. Deus ele tem um cenário montado. Ainda que o adversário tente fazer ao contrário, a última palavra sempre vem do Senhor Jesus na sua vida. Receba essa palavra na tábua do seu coração. E lembre-se sempre do louvor que foi ministrado aqui no início, porque o louvor também já vem com uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Deus abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu deixo um forte abraço em Cristo e Deus os abençoe. Amém. Se você concorda, deixa aí também o seu amém em nome do Senhor Jesus.